Saudações, pessoal. Hoje nós vamos aprender sobre listas. Em conjunto com recursão, são um dos assuntos mais importantes em Prolog. Uma lista é uma sequência ordenada de elementos de qualquer tipo de dados de Prolog. Ordenados não significa que eles estão em ordem crescente ou decrescente, mas que os elementos têm uma ordem. Existe um primeiro elemento, um segundo elemento, um terceiro elemento e assim por diante. Uma lista ela é criada usando colchetes. Nós vamos colocar os elementos dentro desse colchete e os elementos são separados por vírgula, conforme a gente pode ver aí nesse quadro verde. O terceiro exemplo, a gente tem um elemento A e na segunda posição a gente tem uma outra lista, uma sublista. Isso é possível também. Tá? Então a gente tem uma lista com dois elementos na segunda posição dessa lista. Isso é viável. As listas elas podem ser de dois tipos, vazias e não vazias. Vazias, quando não contém nenhum elemento e ela é representada por abre e fecha colchetes, conforme a gente vê no slide aqui. As não vazias, quando contém ao menos um elemento. Uma das representações alternativas de lista pode ser vista aqui, nessa imagem aqui do lado. Então, em vez de representar da forma como eu mencionei no slide anterior, a gente pode utilizar essa notação. Ela não é muito legível, mas é uma alternativa. As listas não vazias, elas possuem duas partes. A gente chama de cabeça, ou do inglês head, e a outra parte que é a cauda, que a gente chama de tail também, pode usar esse termo. Então, toda lista nós vamos ter isso. Uma lista não vazia, ela tem uma cabeça, que é o primeiro elemento da lista, e a cauda, que é a lista restante. Então, a gente pode ver alguns exemplos aqui, nesse quadro verde, em que qual que seria a cabeça ou a head? Seria a pan. E o restante seria a cauda, é uma lista restante. Segundo exemplo, nós temos uma lista aqui com 5 números, em que a cabeça é 1, e a cauda é a lista restante. Então, você repare que a cabeça, a gente busca ela sem os colchetes, é o elemento mesmo. Já a cauda é a lista que resta. Isso é importante para a gente, vai ser importante daqui a pouco. E o Prolog, ele nos dá um operador que a gente chama de pipe, e que a ideia dele é justamente essa, separar a cabeça da cauda. Então, para a gente ver um exemplo, aqui no command, na consulta, eu posso fazer uma unificação. Então, eu tenho uma lista aqui, onde eu tenho duas variáveis. Eu posso dar o nome que eu quiser, que eu quis dar o nome em inglês, head e tail, em que eu quero unificar com essa lista aqui. Como que acontece isso? Quando eu dou Enter, o primeiro elemento vai para a variável head e a lista restante vai para a variável tail. Aqui tem mais alguns exemplos, que depois vocês podem explorar. E aqui eu coloquei uma tabela, onde a gente pode analisar mais alguns casos. Quando você tem apenas um elemento e você separa em cabeça e cauda, o que vai acontecer é que o primeiro elemento vai ser a mesa e o restante vai ser uma lista vazia. Ponto interessante a se falar é que toda lista tem uma lista vazia nela. Isso vai nos ajudar muito quando a gente começar a percorrer essas listas. Então, eu vou percorrer uma lista até chegar naquela lista vazia. E essa lista vazia fica lá na última posição da lista.
Olha um outro exemplo interessante. Aqui, ó, eu cortei os dois primeiros elementos, né, da lista. Então, o x e o y, no caso, o x vai ser o A, que é o primeiro elemento, o y vai ser o B, que é o segundo elemento, e o z, que é a cauda, né, vai pegar a lista restante. Olha um outro exemplo aqui na terceira linha. Se a gente fazer a unificação, né, o que vai acontecer aqui? Ó? Então, eu tenho Ana, né, vai unir o primeiro elemento aqui, como eu estou cortando aqui, ó, né, então Ana, eu vou unificar com a variável x, o y vai ser unificado com foi, né, como as listas aqui têm o mesmo tamanho, essa unificação é permitida. E o z, ele vai ser unificado, né, com, no caso, a cauda aqui. Ok? Outro exemplo, ano e bissexto. O que vai acontecer? A gente está pegando o ano, né, e associando com x, o y a gente está unificando aqui com bissexto, e o restante, quem que é? A lista vazia. E para facilitar, né, o Prolog não exibe essa lista vazia, mas vocês têm que saber que a lista vazia está sempre aqui no final da lista. Tá? Então, a gente até pode ver ela aqui no Z. O Z é a cauda, né, que foi a lista vazia. Certo? Nesse antepenúltimo exemplo aqui, a unificação não acontece, porque eu estou tentando unificar aqui, ó, uma lista com 2 elementos com uma lista com 3 elementos. Então, não é possível. Ó, dentro de uma lista, a gente pode, inclusive, colocar uma estrutura. Então, eu coloquei aqui uma data, né, que tem aridade 3. Ela vai ser unificada com a cabeça dessa lista, que é o x, e o restante com hoje. O último exemplo, a gente tem aqui algo parecido, né? Então, ó, como é que a gente vai unificar isso aqui? O funtor data e data é igual, aridade 3 e 3 é igual, o 7 vai ser, né, unificado aqui com 7, né? O W vai ser unificado com x, se essas variáveis, né, têm o mesmo valor, se elas não forem instanciadas ainda, então essa unificação vai acontecer. E o Y vai unificar com 1993. Hoje vai unificar com Z. Bom, vamos fazer um exemplo aqui de manipulação de lista. Então vamos abrir o nosso Prolog. E um problema recorrente em lista é para a gente saber se um elemento, né, ele pertence a uma determinada lista. Como é que a gente pode fazer isso? Então a gente vai criar uma regra recursiva. E a maioria dos problemas que a gente vai ter em lista, a gente vai resolver ela, né, com um predicado recursivo. Lembrando que a recursividade a gente sempre pensa num caso base, né, e depois o caso recursivo. Então, como é que eu, né, posso resolver esse problema de que um elemento pertence a uma lista? Então, eu vou criar aqui uma regra chamada pertence, em que eu quero saber se o x ele pertence a uma lista qualquer. Como é que a gente vai trabalhar dessa forma? Como que seria o caso base? O caso básico seria que o elemento já está logo na primeira posição, né, da nossa lista. Como que eu pego a primeira posição? A gente já descobriu. Eu vou chegar e vou colocar uma variável, eu vou chamar de h, né, de head. E vou então partir a lista com, por exemplo, um tail de cauda. Se eu peguei esse elemento,
posso vir aqui e comparar se o x é igual, se ele unifica, né, com o h. Esse seria o caso básico. Mas eu vou melhorar ainda mais esse caso básico. O tail, para a gente, não é importante nesse caso básico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desconsiderar ele colocando uma variável anônima aqui. Ó. Como que eu posso melhorar essa igualdade, essa unificação? Eu vou fazer da seguinte forma. Ó, né? O x não tem que ser igual a h. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, ó, e colocar o próprio x aqui. Ó. Então, se o x, né, como é que isso aqui vai ser verdadeiro? Se o x que a pessoa informou está na primeira posição lá. Ó. É exatamente ela. Se isso é verdadeiro, né, o caso básico foi atendido. Bom, e a recursão? Como é que a gente resolve essa recursão? X. Se não caiu no caso básico, né, então o elemento ele não está na cabeça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui meio que ao contrário. Ó. Eu vou desconsiderar a cabeça, né? E vou pegar aqui, ó, a cauda da minha lista. E olha o tanto que é fácil agora. Eu vou chamar recursivo, passando o x, porque eu tenho que continuar pesquisando esse mesmo elemento x, só que quem que eu quero pesquisar agora, né? Eu quero pesquisar nessa nova lista, que a gente vai chamar de tail. Pronto. Acabei de criar uma regra aqui recursiva para buscar um elemento na lista. Vou fazer uma consulta sem erros. Então, vamos testar. Pertence... Eu gostaria de saber se o elemento 2 pertence a essa lista aqui. Ó. Colocar o 2, né? Ok, vou dar um Enter. A resposta é verdadeira. Ah, então vou tirar o 2 aqui e colocar outro 3. Ok? Ó, a resposta falsa. Acabamos, né, de criar aí o nosso primeiro exemplo, né, para percorrer de forma recursiva uma lista. Bom, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu quero saber se um elemento é o último elemento de uma lista. Como é que eu posso descobrir isso? Eu vou chamar uma regra chamada de último, né, em que eu vou ter que passar o elemento e eu vou ter que passar a lista. Bom, sempre a gente começa pelo caso básico. Qual que seria o caso mais básico, né, para a gente saber se o x é o último elemento da lista? É se a pessoa passasse a lista só com um elemento. Né? Então, aí dá para eu verificar. Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu posso fazer isso? É o seguinte, ó, eu quero saber x dessa seguinte forma aí. Ó. É o último elemento? Se o x está somente ele dentro da minha lista. Esse é o caso mais básico que eu tenho para resolver. Pô, e como é que vai ser o recursivo? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou retirando o primeiro elemento, ou seja, eu vou retirando a cabeça dessa lista, né, até sobrar um elemento só. E quando sobrar um elemento só, né, a gente vai fazer essa verificação, se x é igual a x aqui. Ó. Ok, então, ó, exatamente o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu não quero mais nada, né, com o que está na cabeça. O que eu vou fazer? Vou pegar o tail. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou chamando recursivo, né, manipulando isso aqui, ó, de forma muito parecida com o primeiro exercício que a gente fez, em que eu tenho que manter o elemento que eu estou pesquisando, eu não posso perder esse elemento, então por isso que eu repito ele aqui. Mas o que eu vou retornar aqui? Ó? Um T.
Aí você pode me perguntar, mas por que eu não coloquei o colchete aqui? Ó? Porque aí você estaria fazendo uma lista de lista. Você não quer isso. Vocês lembram que o corte, a gente pega a cabeça, que é um elemento, e o retorno é uma lista sem a cabeça. Então isso aqui já é uma lista. Ó. Então por isso que eu não coloquei o colchete. Salvei. Vamos fazer uma consulta na base, sem erros. Então vamos chamar esse cara aqui, ó. Então eu quero saber se o 1 é o último elemento dessa lista aqui, ó. Falso. Agora eu quero saber se o 6 é o último elemento dessa lista. Verdade. E olha só que interessante, né? Eu vou colocar uma variável aqui, ó. Vou chamar de último. E vou dar um Enter. Olha só, o Prolog me retorna o resultado. Incrível, né? Esse paradigma e o Prolog. Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui. Um outro exemplo que a gente pode fazer é para descobrir se dois elementos são consecutivos. Então, a lista tem dois elementos consecutivos. Então, por exemplo, o elemento 1 e 2 eles são consecutivos na lista, por exemplo, nesse caso, verdade, né? Porque a gente tem dois elementos, ó, 1 e 2 eles são consecutivos. Ok? Então esse é o exercício que a gente vai fazer aqui, ó. Então vou chamar de a regra de consecutivos. Então, para eu saber se dois elementos são consecutivos, eu vou ter que passar ele, ó, x e y. Provavelmente, o outro parâmetro vai ter que ser uma lista, né, para a gente verificar na lista. E aí, como dica, sempre pense no caso básico, né? Pô, como é que seria o caso mais básico, né, de dois elementos consecutivos? Eu imagino que o caso mais básico é quando esses dois elementos já são os dois primeiros elementos da lista. Se já são os dois primeiros elementos da lista, pronto, né? Resolveu o nosso problema. Então eu vou usar um artifício aqui que a gente viu lá no slide, ó, que a gente consegue pegar dois elementos aqui, ó, A e B. O que a gente pode fazer? Colocar aqui lista, né? Ou a gente pode desconsiderar. Pra a gente não importa. Se já tiver os dois primeiros elementos ali, ó, ok. E aí a gente compara aqui, ó, se o x foi igual a e, né, o y foi igual ou unifica, né, com b. Ó. Esse é o caso básico. Olha para vocês verem, eu vou simplificar ainda mais esse caso básico. Como? Eu não vou ter essas comparações aqui. Ó. Eu vou fazer simplesmente assim. Ó. Se o primeiro elemento do x já for esse x aqui, ó, e o segundo elemento da lista for o y que o cara informou, né, eu consigo resolver o que eu preciso. O que eu vou fazer mais aqui? Ó? Vamos fazer a recursão. Então, se eu não achei os elementos que eu quero logo no início, sabe o que eu vou fazer? Eu vou remover o primeiro elemento, só o primeiro elemento que eu vou remover, não vou remover os dois. Vou remover só o primeiro elemento e vou fazer a consulta de novo ao caso básico. Então, eu vou chegar aqui, ó, vou ter o mesmo x e y. Nesse caso, eu vou remover o primeiro elemento. Para mim não importa, então vou usar a variável anônima. A gente pode chamar de t, né, de tail, igual a gente está fazendo. Vou chamar consecutivos. Ó. Passando agora
só a lista que tem a cauda. Aí a gente vai testar depois o caso básico também, ó, e verificar, né? Eu tirei o primeiro elemento, o que antes era o segundo e o terceiro, agora passa a ser o primeiro e o segundo, né? E vou testar eles. E assim por diante. Então, vamos ver se vai funcionar. Consecutivos. Então, eu vou testar aqui, ó. Se o 2 e o 3 são consecutivos nesta lista aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pequeno erro aqui. Eu acho que eu não cliquei no consultar. Beleza, vamos testar de novo. Verdade. Né? Então, vou perguntar, tem os elementos 2 e 7 consecutivos? Falso. Tem o elemento 1 e 2 consecutivos? Verdade. Eu tenho 2 e 1? Tenho também, quer ver? 2 e 1? Verdade. Então, funcionou. Agora, para a gente finalizar, vou criar aqui um procedimento que retorne o tamanho de uma lista. Isso pode ser útil também. Então, como é que a gente faz isso? Tamanho. Bom, a gente tem que pensar que o tamanho, essa regra tamanho, eu vou ter que passar uma lista para ela para eu saber o tamanho e eu vou ter que ter uma variável de retorno aqui, ó. Vou chamar de tam. É assim, eu descubro o tamanho da lista. Pô, qual que é o caso mais básico que a gente está de tamanho da lista? Né? Sempre pensando no caso básico. Acho que o caso mais básico vai ser quando a lista está vazia. Se essa lista aqui, ó, for nesse sentido, ó, lista vazia, sabe qual que é o tamanho dele? 0. Vamos lá. Pô, então como é que a gente vai fazer agora para resolver os outros casos? Eu vou fazer o seguinte, qual que vai ser a ideia? Eu vou cortando a cabeça e cada vez que eu cortar a cabeça da lista, eu vou somar mais um. Então, eu vou cortar o tamanho da lista, somar mais um e chamar recursivo, só com a cauda. Né? Então, dessa forma, eu vou conseguir fazer isso que eu quero. E eu não preciso do elemento da cabeça. Então, eu não quero saber desse elemento. Eu quero saber da cauda, que eu vou chamar de T. Sempre estou dando esse nome, né? Vou colocar, beleza, tamanho. Então, qual vai ser a ideia aqui? Ó? Toda vez que eu fizer isso, eu vou chamar recursivo novamente. Só que eu vou passar só a cauda, para mim não interessa mais a cabeça. Né? Eu vou criar uma variável aqui, ó, nova, que é a tam1. E vou fazer o seguinte, ó, tam é o que? 1 mais tam1. Pô, que diabo que eu fiz aqui, né? Esse tam1, eu não, vamos dizer assim, eu não quero saber como é que isso vai acontecer, mas essa função, na hora que ela voltar da recursão, ela vai me dar o tamanho que tinha lá antes recursivo. Né? Então, eu recebendo isso aqui, ó, eu posso pegar minha variável atual, vou somar mais um, porque eu cortei uma, né, uma cabeça, mais o que a chamada recursiva me der de presente. Então, dessa forma, eu consigo resolver esse problema que eu tenho aí. Então, se o elemento tem 3 elementos, ele vai chamar isso aqui 3 vezes. Ó. Até que chegou aonde? Chegou no caso básico. No caso básico, lista vazia, retornou 0. E aí a recursão volta. Né? Então, a gente vai desempilhando essa recursão. Então, na primeira vez que voltou, isso aqui vai estar, o tam1 vai estar valendo 0. Então, eu vou pegar um elemento, ó, que eu acabei de cortar mais o 0. Né? Isso aí vai acontecer no desempilhamento, né? As coisas vão sendo desempilhadas aqui, eu sempre vou somando mais um ao valor
que eu recebo da recursão. Vamos ver se vai funcionar. Consultei, então eu quero saber o tamanho da minha lista. Então eu vou passar uma lista aqui, A, B, C, D, F, F de novo e G. Eu quero saber o tamanho dela. Então eu vou perguntar aqui, e o retorno foi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certinho. A gente poderia confirmar, ó, o tamanho da lista é 8. Falso. O tamanho da lista é 7. Verdade. Bom, fizemos aí mais um exemplo de listas. Isso a gente aprende praticando mesmo, né? E aí a gente vai abrindo a nossa cabeça, vai melhorando o nosso pensamento a respeito de exercícios de lista. E ver se a gente continua aí em próximas videoaulas resolvendo mais exercícios. Valeu, obrigado.